Então, provavelmente, você deve estar enxergando aí que uma frase, o início da pastoral começa assim: existe atualmente um tipo de evangelho barato. Fazendo jus à expressão marqueteira, abre aspas, bom e barato. Isso porque esse tipo de evangelho, nada é requerido daqueles que ouvem e decidem seguir tal evangelho. Então, o que eu quero trazer aos irmãos é que é comum hoje, muito mais do que nós imaginamos, a pregação do evangelho barato. E quando eu falo evangelho barato, eu estou querendo dizer que é um evangelho simplesmente pregado para servir ao homem, perdendo, então, a sua essência de como uma mensagem, que é uma boa notícia, o evangelho, uma mensagem do Senhor, mostrando, que o nosso Redentor e Salvador veio, o Messias, como estamos estudando em Marcos, e principalmente que nós devemos nos render a Ele. Ainda nesse material que você tem à sua mão, na verdade, esse tipo de evangelho é bom e barato, pois oferece tudo o que é necessário para uma vida tranquila. E aí a gente coloca paz, felicidade, resolve os seus problemas, prazer, e tudo isso, todos esses benefícios, tudo isso de graça, não requerendo nada daquele que se converte ou manifesta a sua fé, do conteúdo desse tipo de evangelho. Então, olha só, já sabe aquelas, vocês já foram em algum, por exemplo, aeroporto tem isso, às vezes no shopping tem isso, o camarada fala assim: você ganhou as revistas. Já aconteceu isso aí? Daí você fala: que legal, então me dá. Fala: não, mas espera aí, não é bem assim. Você ganhou, mas dá para você preencher esses dados. Então agora, se você levar isso aqui, uma bagatela de R$700, você... Peraí, mas eu não ganhei? Bom, esse evangelho, o evangelho barato, ele não tem nem isso, nem você preencher os dados. Por quê? Porque é ensinado ou proposto para aquele que assim aceitar o evangelho, pronto, você só vai ganhar. Contudo, o evangelho verdadeiro, e aí eu estou colocando essencialmente bíblico, ele apresenta o Messias e Salvador, mas que exige, requer, cobra daqueles que querem seguir esse evangelho, daqueles que querem se tornar discípulos. E nas próprias palavras, o texto que nós lemos aqui de Marcos capítulo 8, versículo 34, diz: se alguém quiser acompanhar, seguir-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem deseja ser discípulo de Jesus tem um preço a pagar. É óbvio que a sua salvação, você não é salvo pelas obras, e isso fique bem claro, registrado, mas a partir do momento que você é transformado pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor agora abre os seus olhos e você toma a decisão de seguir a Cristo, tem um preço a pagar. E o preço é alto. O preço não pode ser negociado. O preço não pode pedir uma pechincha, não pode pedir um desconto. Ah, mas se eu for um bom menino, você me dá um desconto de 10%? Não, o preço ele é único. E ele deve ser pago à vista. E adivinha qual é o preço? Nada mais, nada menos que a sua vida. Se você está oferecendo menos que a sua vida, se você está entendendo que eu não preciso entregar a vida, aí você pode ser um seguidor do evangelho barato, mas não de Jesus Cristo. Ser discípulo é entregar a própria vida, é ter uma renúncia total, uma renúncia
total. Ser discípulo implica em morrer para esse mundo. Então, por quê? O evangelho barato, como já explicado aqui, consegue atrair tantas pessoas. Porque às vezes, mesmo no meio cristão, evangélico, protestante, transita a mensagem de que eu preciso me dar bem. Simplesmente isso. Será que, de alguma forma, sendo influenciado pela nossa natureza, é óbvio, mas também influenciado pelos nossos dias, acreditamos que o evangelho é simplesmente algo que eu me apodero, pego para mim e pronto, vou curtir o evangelho, vou aproveitar do evangelho. Eu, como diz um diácono amigo meu, que diz assim, ganhei na loteria, agora eu vou desfrutar. Não é bem assim. Por isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Não vou ler o versículo 1, né? Mas eu vou fazer uma recapitulação, e eu quero mostrar para você que um evangelho que não tem essa cobrança, que não é exigido o discipulado, ele não é o evangelho do Senhor Jesus. Então, você olhando para Marcos, eu vou fazer uma rápida recapitulação. Lá no capítulo 1, você tem aqui a multiplicação dos pães, ele está distante, ele multiplica os pães, depois então ele sai, aí você vai lá para o versículo 11, ele chega num espaço onde já tem os fariseus, os judeus, e os judeus pedem o que para ele? Quer um sinal. Dá um sinal do céu para eu saber que você é o Messias. Daí Jesus fala, eu não vou dar nada disso. E então ele pega o barco, e aí ele começa a ir para Betsaida, e ele percebe, ou melhor, os discípulos, irresponsavelmente, esquecem. O que eles esqueceram? O pão. E aí Jesus fala, toma cuidado aí com o fermento dos fariseus e da turma de Herodes. E os discípulos já começam. Será que ele está falando isso porque nós esquecemos o pão? Esse Jesus é bravo, né? Mas aí o que Jesus mostra? Vocês não entendem ainda? Estou mostrando, vocês ainda não entenderam nem a multiplicação dos pães, vocês não estão compreendendo. E então continua o texto, você vai olhando para o capítulo 8, aí chega lá no versículo 22, nós temos uma cura, e essa cura é feita em dois momentos, nós chamamos do quê? É uma parábola encenada. O que Jesus está mostrando? O processo do entendimento. E então, eles estão indo a Cesareia de Filipe, e lá Jesus pergunta o que dizem sobre ele, e você é profeta, você é isso, e aí então ele pergunta para os discípulos, e Pedro como porta-voz dos discípulos, aí diz o quê? Você é o Cristo. Muito bem, ele reconheceu, só que passando um pouquinho, Jesus começa a dizer, então eu como Messias, é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja preso, é necessário até que eu seja morto. Daí já chega quem chega perto dele? Pedro, Senhor Jesus, por favor, não. Só um minutinho, ele chama. Sabe que você está falando está certo? Não. Você é o Messias. E aí a gente explicou toda a ideia de Messias, libertador, quase um rei, sendo o rei que ia libertar a nação. E aí Jesus fala o quê? Educadamente, lógico, para Pedro. Para trás de mim, coloque-se no seu lugar. Você não é o mestre, eu sou o mestre. Coloque-se atrás de mim, Satanás. Eu acho que ele não está possuído aqui, certo? Mas ele está falando de algo que é contra o pensamento, e o próprio Senhor Jesus diz, essas palavras, elas são pensamentos de quem? De homens, do mundo, e não de Deus. Muito bem, dito essas coisas, chega o versículo 34. E agora, Jesus continua o mesmo ensinamento. Como eu disse, todo o capítulo 8 é um único ensinamento. Nós dividimos para ficar mais fácil a compreensão.
Então, para você que está anotando, e eu sei que os adolescentes estão com a tarefa de anotar as mensagens, não é isso? Sim ou não? Eu vou dificultar, não vou pôr PowerPoint, não vou falar os pontos, só para... Você que está anotando, então, o tema aí é o preço do discipulado. Nota aí, Gigi, para você ser a melhor aluna dos adolescentes. O preço do discipulado, né? E o propósito dessa mensagem é dizer, é provar que para sermos discípulos de Jesus, devemos renunciar à própria vida. Algo meio contraditório, porque nós lutamos pela nossa vida, né? Inclusive, aceitamos Cristo por quê? Porque queremos a vida. Mas, para você ser discípulo, você tem que ter a renúncia. Aí você deve saber, mas por quê? Por que isso? E aí a gente vai tentar apresentar a resposta para essa afirmação. Já foi lido, e eu vou ler as partes que eu vou trabalhando. Então, era necessário que o nosso Messias sofresse, que ele fosse rejeitado oficialmente, por isso tinha que ser em Jerusalém, por isso que tinha que ser pelos oficiais ali, pelo sumo sacerdote de Israel, e morresse, fosse então crucificado, fosse morto, fosse enterrado, e aí então ressuscitasse. E agora, tem aí, então, por que temos que renunciar a ser discípulo? Porque para ter vida em Cristo é preciso, é necessário, o mesmo termo lá do outro, morrer. Olha lá, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, esse então mostra que Jesus continua o raciocínio, o pensamento que ele estava dizendo antes, é necessário que o Filho do Homem passe por isso, isso, isso. Agora, no versículo 34 ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí então eu quero dividir isso aqui em 3 partes, né? Seguir Jesus implica em renúncia, implica em morte. Por quê? Porque tudo que é pedido aqui vai contra o que nós somos. As palavras de Jesus, elas foram, primeira coisa, essas palavras foram direcionadas a um grupo e não é para todas as pessoas. Quando ele diz, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, agora, se alguém quiser, ele está fazendo o quê? Ele está selecionando aquele que deseja, aquele que está disposto a acompanhar-me, em algumas versões está a seguir-me, é o quê? Aquele que quer ser meu discípulo. Então esse grupo, somente esse grupo, ele tem que fazer essas coisas, que vai ser ditas agora. Assim, o que está acontecendo? Jesus, ele revela, ele apresenta as condições, se você quiser chamar de normas, regras, como você preferir, mas ele apresenta então essas condições para que tal pessoa fosse um discípulo. Agora vejam só, vou fazer uma brincadeira aqui com silogismo. Todo Carlos é bonito. Uma frase, uma afirmação. Eu me chamo Carlos. Logo, não entendi. Faltaram na aula, né? Então ele está dizendo, para ser discípulo, tem que ter essas coisas. Se não tem, não é discípulo. Mas eu canto bem. Tudo bem, vamos olhar as 3 regras. Você negou a si mesmo, tomou a cruz, você está seguindo? Não é. Mas eu ensino na escola. Negou, tomou a cruz, está seguindo. Se não tem, essas 3 afirmações, elas são fundamentais, essenciais para a gente saber quem é discípulo. Ou seja, se eu não apresento isso, ou se eu não tenho isso como visão, como conceito, eu não sou um discípulo de Jesus. E aí a gente vai ter que avaliar agora se nós somos discípulos de Jesus. Mas como eu sou bonzinho, eu vou dar
ajuda para você perceber se realmente você e se nós somos discípulos de Jesus. Então vamos fazer assim, a nossa brincadeira, vou chamar de brincadeira, tá? Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. Cadê a Daércio, gente? Estou preocupado com a Daércio. É porque a Daércio ele demora, então se ele levantou, todo mundo já sabe que deu tempo para todo mundo, né, Daércio? O pessoal tá pegando seu pé hoje, né, cara? É. A Severiana falou que quer saber do advogado quem é esse. Eu não sei porquê, mas... Então, todo mundo levantou a mão aqui, certo? Eu não vi ninguém abaixando a mão. Todo mundo tem certeza que é discípulo? Paty, você é discípulo de Jesus? Richard, isso é? Tem certeza, né? Então tá bom. Então depois eu vou perguntar outra vez. Então vamos lá. Regra número 1 aqui. Para ser discípulo, para ver se você é, se nós somos. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Para seguir Jesus, não pode existir, olha só, negar a si mesmo é o quê? Não pode haver na vida do discípulo planos paralelos. Não existe aqui um planejamento paralelo com o planejamento que o Senhor tem para a sua vida como discípulo. Ou você é discípulo, ou você... eu tenho outro plano. E a gente, é costume nós falarmos aqui, não, você é advogado, você é engenheiro, você é personal, você... Não, você não é mais nada agora. Você é o quê? Discípulo. Até o pastor Antônio, semana passada, pregou isso aqui, né? Não existe um plano secundário mais na sua vida. O discípulo de Jesus, para ser discípulo de Jesus, exige a renúncia da sua vida pessoal. A sua vida pessoal não é mais prioridade. Pô, tá exagerando, né? A ideia é de que os sonhos, os seus sonhos, os meus sonhos, os nossos planos, os nossos desejos pessoais agora são abandonados para dar lugar a seguir o plano de Jesus. Aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Vamos ilustrar isso de uma outra forma. Jonas, ele tinha um pensamento bem firmado. Ele era um profeta do Senhor. E o Senhor falou o que para ele? Vai lá em Nínive. E ele, não, isso não está no meu plano, não. Já deu 20 minutos já? Doido. Nem estou na introdução. Então. Olha só, me desanimou isso aí então. Vamos lá. Jonas, o que acontece? Ele falou, Senhor, isso não faz parte do meu plano. O meu plano não é falar em Nínive. Meu plano é que Nínive, ela acabe, seja terminada, aconteça alguma coisa lá. Não é isso? Mas, no caso aqui do profeta, ele foi obrigado, literalmente obrigado, Deus usou seus recursos para que ele cumprisse qual plano? O plano dele. O plano do Senhor, não o plano de Jonas. Agora eu faço a pergunta. Se você é discípulo de Jesus, foi salvo, se o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz, pagando os seus pecados, tornando agora você um filho do Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, isso está no plano de Deus? Você acha que Ele tem um plano para a sua vida? Você acha que o seu plano vai ter que bater? Se o meu plano bater com o de Jesus, eu sigo. Se não, deixo o dele lá? É assim que funciona? O discípulo de Jesus, ele deve entender que a sua vida, agora, né, é decidida por Deus e não mais pelo que ele deseja ou almeja. Não é mais ele que está no controle da vida dele, é isso que nós precisamos entender. Nem sempre nós estamos a fim de fazer aquilo que é requerido de nós como cristãos. Mas eu não estou mais no controle da minha vida. Para ser discípulo é essa a ideia. Eu entrego a minha vida. Mas o que nós mais encontramos
São discípulos de Jesus querendo o quê? Ter o controle da sua vida. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, e se eu tiver afim. Pronto, já resumi. Isso não é discípulo. Isso é um simpatizante do Evangelho. Isso mostra pessoas que entendem Cristo, que gostam de Cristo, que acham que é o correto, mas não são discípulos. Também tenho que enfatizar que estamos num processo, concordo, até porque o capítulo 8 mostra isso, e nós vamos a cada dia, assim, morrendo, entregando-nos. O problema é, se eu não tenho essa consciência. Porque se eu penso que eu não preciso renunciar, eu nunca vou crescer nisso. Agora, se eu entendo, opa, é verdade, quem tem que decidir minha vida é o Senhor, agora eu vivo para o Senhor, ainda que vai ser uma luta e eu vou errar, mas eu vou crescer, desenvolver. E eu estou sendo discípulo, porque os discípulos erraram, os discípulos pecaram, os discípulos brigaram com seus próprios desejos para seguir Jesus. O problema então qual que é? Eu achar, ter convicto que eu tenho a minha vida e também sou crente. Não existe isso. É antagônico, incompatível, são opostos. Quando nós olhamos, muitos cristãos se perdem pelo caminho de ser discípulo, desse discipulado de Jesus, pelo simples fato de ainda amarem mais as suas próprias vidas. De desejarem as suas próprias vidas, de terem os seus sonhos, de terem os seus prazeres. Nosso maior prazer é servir ao Senhor, adorar o Senhor, ter uma vida voltada para o Senhor. Então a primeira regra é bem simples, negue-se a si mesmo. Todo mundo passou? Não levanta. Segunda regra, ainda no versículo 34 aqui. Esse ele diz, se alguém quiser acompanhar, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. A segunda ele diz, tome a sua cruz. E Jesus, aqui ele está utilizando de uma expressão figurada, que todos os seus ouvintes, ou seja, da sua época, entendiam que ele estava falando sobre cruz, sobre o que ele queria ensinar com isso. Por quê? Porque a crucificação, ela era aplicada quando? Não só quando você queria tirar a vida de um criminoso. Sabe para que servia a crucificação? Para tirar a honra. Para humilhar. É maldito aquele que está no madeiro. Então, a crucificação não é só arrancar a vida, mas é entregar, inclusive, ao desprezo. Normalmente, quando uma pessoa colocava aquela madeira, aquela, como que é o nome do negócio aqui? Sei lá, vamos pôr esse trem aqui. Como? A trave, isso, aquela trave transversal, pronto, eu li aqui, ó, no ombro, né? E ele caminhava, era comum o povo, a cidade onde estava acontecendo isso, fazer um grande corredor e pessoas, e as pessoas ficavam como assim, oh, tadinho, ele está sendo crucificado. Não, o que as pessoas faziam? Cuspiam, jogavam pedra, e tinha direito, quem assim desejasse, de dar um pontapé no camarada que estava carregando a cruz, ou a trave. Você podia bater. Era realmente algo que trazia para a pessoa muita humilhação. Quando Jesus diz que para ser discípulo é preciso tomar a cruz, ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Você tem que concordar com o que é proposto. Ou seja, com o sofrimento,
com o sofrimento que às vezes traz isolamento, com as pessoas às vezes balançando a cabeça, dizendo que não concordam, com as pessoas zombando de você, com as pessoas olhando para você e dizendo assim, isso é um bobo. E nós sofremos isso quando você é cristão verdadeiro. Sexta-feira, dando aula sobre responder um mal com um bem, no colégio, alguns alunos de uma determinada classe ficaram indignados. Porque na hora que disse, então se alguém me faz um mal, eu tenho que ser muito bobo para deixar. Falei, se você é crente. E aí, eles pensam que professor não percebe, né? Mas a gente percebia no semblante da pessoa, não só a reprovação do que estava sendo passado, mas tipo assim, esse cara é louco. Olha o termo, que babaca esse cara. Quando ele diz, carregue a sua cruz, dia a dia, que eu vou falar no final, mas ele está mostrando, esteja pronto. Para quê? Para sofrer, para ser humilhado. Cada crente deve carregar a sua cruz, pois cada um tem uma forma de viver. Cada um tem uma forma de viver. Cada pessoa tem um contexto diferente. Então, olha só, o que acontece aqui? Cada crente tem um contexto. Nós temos o Eduardo, que trabalha com pessoas variadas. Temos a Tânia, que trabalha na Estrela. Temos o Richards, que mexe com adestramento de cachorro. Cada um tem um contexto. A Ana, que trabalha lá de médica, enfermeira, lá nos trem, lá de longe, não é isso? É longe, não é? Então, só errei o trem, mas o longe está certo. Então, olha só. Cada um tem um contexto. Qual é a cruz que você carrega? Talvez a sua cruz seja uma família que não quer saber do Senhor. Talvez a sua cruz seja o seu cônjuge, que não é do Senhor, talvez. Só não vou falar que é a sogra, tá, gente? Porque daí pega mal, sabe como que é, né? Quando a gente fala, então, de carregar a cruz, é estar disposto a sofrer, a aguentar tudo o que está caracterizado no ser discípulo. Então, um camarada que ele está carregando essa cruz, ele é um morto. Quando a pessoa passava com a trave, qual é a chance dela ter vida? Nenhuma, ela está condenada, é um morto andando. É um morto, ele já é morto, está condenado. Só falta ali crucificar, mas ele é considerado um morto. Para suportar, então, tudo que nós falamos, temos que sim morrer. Não reagir. E essa cruz é dia a dia. Cada dia o discípulo de Jesus deve estar preparado. Sabe para quê? Para ser levado à morte. Cada dia. Todo dia. E a terceira regra, que ele diz, siga-me. Olha só que simples, né? O discípulo não é uma pessoa sem rumo, alienado. Ele não é ele que abre caminhos. Qual é a ideia de siga-me? Alguém já brincou aquela siga o mestre? Como que é a brincadeira? O camarada faz alguma coisa e você tem que... Então o camarada levantou a mão esquerda, você levanta a direita, o que acontece? Está eliminada a brincadeira. Não é? É a mesma coisa aqui. Nós, como discípulos, não temos que inventar caminhos. Simplesmente devemos seguir o caminho que o Senhor nos deixou.
Uma pessoa que tomou a decisão de seguir por um caminho, que ela confessa, nós vamos ter o batismo aqui, ela confessa, eu quero seguir o Senhor Jesus. Ela está dizendo o quê? Que a partir de agora, ela é um imitador do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela segue os passos de Jesus. Para ser discípulo, então, não existe aqui uma carreira, né, uma jornada inédita. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos de Jesus. Ah, mas daí tem as diferenças. Como eu disse, tem várias pessoas com contextos diferentes. Mas ainda assim, seguir o Senhor. No versículo 35, ele diz o seguinte: não dá para ter duas vidas. Se você... Eu acredito que um dos maiores erros de um crente é acreditar que ele pode ter um pé num relacionamento com Jesus, até a nossa introdução lá, e um outro pé na sua própria vida. A vida nesse mundo. O discípulo que não, pertence a esse mundo, ou melhor, o discípulo que ainda esse mundo, significa que na realidade ele não é discípulo. Não dá para as duas coisas andarem juntas. Às vezes, as pessoas vão fazendo o quê? Vão negligenciando. Ou elas seguem ser discípulos de Jesus, ou elas seguem uma religiosidade chamada cristianismo. E aí, para nós, o evangelho. Lá no versículo 35, está escrito assim: pois quem quiser salvar a sua vida, acontece o quê? A perderá. Eu acredito que todo ser humano, eu acho que é inato nosso, todo ser humano luta para proteger a sua vida. De garantir a sua vida. Saborear a sua vida. Agora é interessante que Jesus, ele está dizendo o quê? Você quer garantir a sua vida? Você quer realmente ter a garantia de vida? Você tem que perder a sua. O termo utilizado para vida aqui, ele quer dizer o quê? O que seria a vida da pessoa? O termo, ele nos traz um seguinte ensinamento. Um complexo aqui que sentimento, emoções, desejo de viver, aquilo que define quem você é. E o que define o que você é? Então, o que define o que a Priscila é? Os desejos dela. Os planos dela. Os sentimentos dela, não é isso? As emoções. A sua vida. Isso define quem é a Priscila. Mas o texto diz: pois quem quiser salvar isso, vai perder. Jesus está mostrando que a busca para salvar esse tipo, essa vida, não é algo de um discípulo. E é interessante que o termo aqui, perderá, no original, ele nos traz a ideia de ser algo tomado pelo inimigo. Não é que você vai perder e esqueceu num canto. A ideia é que parece que vai vir alguém e arranca de você. Aqueles que não entregam a sua vida para Cristo podem ter a certeza. Isso será tirado deles. Isso será arrancado deles. É só esperar. Quando nós dizemos que uma pessoa ela vai passar a eternidade separada do Senhor, a gente está dizendo o quê? Que ela está morta, separada. Aquele que quer proteger a sua vida agora, que luta pela sua vida agora, a notícia vai perder. Agora, a continuação do versículo diz: mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, os discípulos,
o discípulo Jesus, ele deve avaliar, decidir, sabendo que aquele que perde a sua vida terrena, seus planos, seus sonhos, seus sentimentos, seus desejos, aquele que entrega tudo isso por causa do Senhor Jesus, para seguir a Jesus, com certeza, não há dúvida, com certeza, ele vai ganhar a vida. Isto porque Jesus é a vida. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, então, renunciar a si mesmo nesse mundo é sinônimo de receber vida em Cristo. Duas coisas eu preciso trazer à nossa mente. Que às vezes eu acho que a gente sempre pensa que é com o outro. Você já viu, quando acontece aquelas notícias na televisão, a gente fala o quê? Ah, isso foi lá no vizinho, não é isso? Pegou fogo, explodiu o botijão de casa da mulher. Isso só vai acontecer no vizinho, nunca vai acontecer com a gente. Ah, o filho do outro veio. Ah, isso não vai acontecer com a gente. Então, duas coisas. Primeiro é que Jesus diz que entre o trigo, nós temos o quê? Quem é o joio nessa igreja? Que perguntinha, né? Eu vou fazer uma pergunta para ajudar. Será que existe joio dentro dessa igreja? Ou será que nós somos tão privilegiados que não tem? Outra coisa. O texto de Mateus diz que muitos naquele dia vão chegar para o Senhor e falar: Senhor, Senhor. E Jesus vai falar o quê? Não leva a mal. Afaste de mim, porque eu não tenho um relacionamento com você. Eu não te conheço, é o termo lá. Essa pessoa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Não é isso? Eu profetizei, expulsei demônios, eu texto isso. Então eu vou contextualizar. Ah, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu ensino na escola, eu canto no coral, tal, tudo bem? E aí Jesus fala: não te conheço. Suas obras são más. Será que essas pessoas estavam enganadas? Apesar de ter uma vida religiosa, apesar de estarem nas igrejas, apesar de estarem cumprindo os ritos aí, elas estavam enganadas. A pergunta que não quer calar, e vocês vão me ajudar: será que nessa igreja tem pessoas enganadas? Vou derrubar a ceia aqui. Não é uma pergunta difícil? Agora eu vou ajudar, porque, como eu falei, eu sou bonzinho. A primeira pergunta aqui, então, sobre o trigo e o joio. Eu faço para você, e você responde para você mesmo. Eu sou trigo ou sou joio? E aí depois que você responde essa, você responde a segunda. Será que eu estou me enganando? Na realidade eu sou joio e estou achando que eu sou trigo? Como que eu sei? O que a gente acabou de mostrar agora. O quanto você entregou a sua vida para Jesus. O quanto você negou. Se você tem um plano paralelo, se você tem os seus próprios sonhos, se isso não está... Cuidado. Porque talvez, se nós estamos pensando assim, talvez nós sejamos... O que mesmo? Vocês que estão dizendo, eu não disse nada. Então vamos lá. Agora olha só. A ideia aqui de que nós vamos ganhar a vida, a ideia de que a vida que não é vivida para Deus, com Deus, não vale o ar que se consome. É inútil. Só serve para amontoar pecado. Porque uma vida devota ao Senhor, uma vida com o propósito de adorar o Senhor, é adoração. Se não é adoração, é o quê? Pecado. Então uma vida que não considera Deus, não considera o Senhor, que não tem o plano de Deus, que não está seguindo Jesus, essa vida não vale a pena.
Jesus está fazendo, e ele vai, com o próprio texto, vai mostrar que ele está fazendo essa comparação. Ele está deixando bem claro, vale a pena ser discípulo de Jesus, ainda que você tenha que entregar toda a sua vida. Porque como eu disse no começo, para você ser discípulo, você tem que entregar os seus sonhos, os seus planos. Não, isso é demais. E Jesus, ele sabia disso, e agora ele está mostrando que vale a pena. A vida de verdade ultrapassa os limites dessa existência terrena. Num plano aqui, pós-morte, um plano eterno. Os adolescentes que estão anotando, se a primeira parte aqui é que você tem que se entregar, morrer, a segunda parte, os versículos 36 a 38, diz: porque o lucro deste mundo não se compara ao ganho de viver para o Senhor. Vou ser bonzinho, vou repetir para os adolescentes. Porque o lucro desse mundo não se compara, e quando eu falo lucro eu vou falar o ganho, tá? Vou explicar. Ao ganho de viver para o Senhor. Os discípulos de Jesus, ou melhor, o discípulo de Jesus, ele não deve ter dúvida sobre o que realmente é melhor para a sua vida. Seguir a Jesus, por mais radical que apareça, por mais que seja radical e exigente, é o melhor negócio a se fazer. Primeira coisa, no versículo 36, você tem um espiritual aqui que ele é prioridade ao mundano. Versículo 36. Pois, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que a resposta é óbvia quando Jesus faz isso. Então Jesus ele deixa bem claro o prejuízo que é viver a sua vida. Agora, não é que é vida que ele está falando, ele está falando ganhar o mundo inteiro. Talvez quando nós estivermos no céu, e aí se a gente tiver a oportunidade de conversar com Salomão, ele vai poder nos explicar isso bem, né? Porque Salomão ele diz o quê? Não neguei nada aos meus olhos. Tudo que eu achei que era prazeroso eu peguei. Eu fiz. E no final ele escreve o quê? Que isso tudo é vaidade. Que não tem sentido. Então, nada se compara o que esse mundo pode oferecer para você. O melhor sonho que você pode ter. Você pode imaginar, eu vou ter uma ilha só para mim. Aqueles artistas de Hollywood, né? Eu posso ter, qual era o carro mesmo? Você tinha falado Lamborghini, né? A Ferrari, quase acertei. Posso ter a Ferrari. Posso ter a esposa mais perfeita do mundo. O melhor esposo do mundo. Posso ter os melhores filhos. Posso ter o melhor time. Sei lá, o que você quiser. Posso ser que nem o Neymar, ganhar 3 milhões por mês. Não sei se é 3 milhões, tá? Se eu errei é por pouquinho. Isso não é nada. Isso, eu nem vou usar o texto de Paulo, mas isso é lixo. É lixo. É como a gente se deliciar, aqui pensa em C.S. Lewis, como se a gente se deliciar num bolo de lama. Fala, nossa, que delícia. Não é. Perder a alma aqui, nesse texto, é uma referência àqueles que viverão separados do Senhor por toda a eternidade. Se você quiser melhorar, que vai para o inferno. O que adianta? O que adianta você ter tudo? Sendo assim, a esfera que eu não gosto de separar espiritual, não gosto dessa separação, mas só para a gente entender, esse lado do relacionamento com o Senhor, esse lado espiritual, é sim prioridade em cima das coisas desse mundo. Versículo 37 diz assim: ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Em meio a tudo que o mundo pode lhe oferecer, nada se compara com o relacionamento com o Senhor. Nada. Por mais que você imagine, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12.
versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos aonde? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E olha só o que ele diz. Ele, pela alegria, qual alegria? Pela alegria que lhe fora proposta, o que ele fez? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E é a mesma coisa para nós, vamos suportar, porque vale a pena nesse mundo, por não interessa o que você imagina, nada é melhor do que o relacionamento com o Senhor. Por isso precisamos morrer para esse mundo. Versículo 38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O termo envergonhar traz a ideia de rejeição. Então, se alguém rejeitar, se alguém não levar a sério, se alguém não decidir, não confessar, aquele que rejeitar, então, Jesus e seus ensinamentos nesse mundo, ele sofrerá a consequência. E sabe qual é a consequência? A rejeição do Senhor. A gente usou um texto aqui. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Rejeição. Filho do homem, ele vai rejeitar aquele que não entregou a sua vida. Será que vale a pena entregar a vida para Jesus? Será que vale a pena ainda mantermos os nossos planos? Quer dizer então que agora eu virei um alienado? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que agora a sua vida tudo parte com um propósito vindo do Senhor. Como que eu sirvo ao Senhor? A faculdade que eu vou fazer, o que tem a ver com o Senhor? O meu trabalho glorifica ao Senhor? Não, o meu esporte, o meu hobby, tudo tem que pensar no Senhor. E terminando, versículo 1 do capítulo 9, e aqueles que estão anotando, e aí nós temos aqui, um ponto 3, estou dando a dica para você, a vitória no Senhor é certa. E aí Jesus, ele fecha esse pensamento, ele fecha todo esse raciocínio, trazendo uma certeza. Jesus revela que alguns seriam testemunhas do poder do seu reino, na sua glória. Então o versículo 1 diz assim, e ele lhe disse, garanto, que alguns dos que estão aqui, ou seja, só algumas pessoas daquelas que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Percebemos então, primeiro que ele não está falando que todo mundo vai enxergar isso antes da morte, mas ele está falando que alguns ali viriam. E aí existem algumas interpretações sobre esse versículo. Alguns acreditam que esse reino, essas pessoas, se trata do quê? Que elas veriam a ressurreição e ascensão de Jesus. Outros diriam que não, é ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Tem aqueles que dizem, não, isso é a expansão da igreja lá. Até dizer que a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Contudo, seguindo a lógica desse texto, seguindo tudo que nós estamos utilizando de Marcos, eu acredito que aqui está falando da transfiguração que vai acontecer logo em seguida aqui, que a gente vai acompanhar nas próximas mensagens. Jesus, ele está falando sobre o que iria acontecer então. E aí o que vai acontecer? Aqueles 3 discípulos vão ver a glória do Senhor. Naquele monte da transfiguração, na transfiguração que aconteceu no monte, eles vão ver o Jesus, o que é belo, eles vão perceber o poder, eles vão ver essa glória.
do reino do Senhor. Assim, Jesus, então, ele mostra o que está falando. Melhor que está por vir. Ele mostra, ele revela. Está vendo como vai ser? Está vendo o que é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E aí a gente tem até o discurso de Pedro que a gente vai ver. Fala, quer que a gente faz uma barraquinha, uma tenda? Jesus ali, ele mostra o que realmente é verdadeiro. O que realmente tem valor. Esses 3 discípulos, que a gente vai ver na outra mensagem, eles tiveram o privilégio de verem Jesus ali na sua glória, algo que também veremos. Jesus deixa claro, então, que vale a pena entregar a sua vida. Vale a pena mortificar os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos para seguir Jesus. Para sermos discípulos, devemos renunciar à nossa vida. Nada menos do que isso. Aquele que é discípulo de Jesus, que quer ter a vida em Jesus, em outras palavras, ele precisa morrer. Morrer. Não dá para ser discípulo de Jesus tendo a sua vida. Ser discípulo de Jesus é a melhor coisa que tem do mundo. Nada se compara com esse mundo. Nada que esse mundo possa nos oferecer. Nada que você tenha desse mundo. De fama, poder, prazer. Nada desse mundo se compara ao que está reservado para os discípulos de Jesus. E, terminando, a vitória é certa para os discípulos de Jesus. Ainda que suportem agora, ainda que entreguem as suas vidas, que não é fácil, porque lutamos contra isso. Apesar de tudo isso, a vitória é certa. E aí eu enfatizo o seguinte: aquele que é discípulo de Jesus, ele tem paz. Ele é satisfeito. Sabe por quê? Porque ele não tem mais nada a perder nesse mundo. E tudo o que ele tem está no Senhor. E como nós falamos, a vitória é certa. Por isso que ele não precisa sofrer. Como? Às vezes nós sofremos ansiedade, preocupação. O que vamos ter ou não vamos ter? Essas coisas ficam para aqueles que não são discípulos de Jesus. Para nós, é certeza de que estamos caminhando para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas para isso, precisa morrer. Não é um evangelho barato. Não é um evangelho que eu coloco na minha vida. Mas é eu entregar a minha vida. Literalmente, entregar a minha vida. Vamos orar.